Imagine que você está caindo não em direção ao chão, mas em direção a algo 318 vezes mais massivo que a Terra. À sua frente, uma esfera colossal, faixas laranja, brancas e marrons giram em silêncio. Tempestades eternas se movem como cicatrizes vivas, relâmpagos milhares de vezes mais energéticos que os da Terra, ventos extremamente supersônicos e um campo magnético capaz de fritar satélites. Este é Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Seu corpo sobreviveria a Júpiter? A primeira coisa que você tem que saber é que Júpiter não é um planeta como a Terra. Existem os planetas rochosos, que é Vênus, Mercúrio, Terra e Marte, e existem os gigantes gasosos, que é o caso de Júpiter. E isto significa que Júpiter não tem uma superfície sólida definida, ou seja, não existe aonde pousar em Júpiter, pois não existe o chão. O que vemos como superfície é apenas o topo das nuvens, e cerca de 90% dessas nuvens são compostas principalmente por hidrogênio, cerca de 10% são formadas de hélio e contém traços de amônia, metano e vapor d'água. Se você atravessasse essas nuvens, não pisaria em nada, você continuaria caindo e caindo e caindo. Vamos falar de um ponto extremamente importante. A gravidade. Einstein nos mostrou com a sua teoria da relatividade geral que a gravidade ela é uma curvatura no espaço-tempo. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Imagine uma cama elástica. Imagine que você coloca um material super pesado nessa cama elástica. Você vai conseguir observar que por conta do peso deste material, a cama elástica vai fazer uma curvatura em volta dele. Quanto maior for este material que você colocar, quanto maior for o peso dele, maior será esta curvatura na cama elástica. Agora imagina que você coloca outros objetos menores nessa cama elástica. Você vai observar que estes objetos menores vão tender a cair em direção ao objeto maior por conta dessa curvatura que este objeto fez. Essa curvatura representa a gravidade. Então a teoria da relatividade geral de Einstein nos mostra que a gravidade é uma curvatura no espaço-tempo. E quanto maior for o corpo, maior vai ser esta curvatura no espaço-tempo. E como Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, ou seja, ele é o planeta que mais tem massa, de todos os planetas, ele é o que mais curva o espaço-tempo. Então a gravidade de Júpiter é muito maior do que a gravidade da Terra, já que ele curva muito mais este espaço-tempo. Júpiter é tão massivo que a sua gravidade na superfície das nuvens é cerca de 2,5 vezes maior que a da Terra. Se você pesa 80 quilos aqui, lá você pesaria o equivalente a quase 200 quilos. Mas o problema não é apenas o peso, é a aceleração. Ao cair, você atingiria velocidades absurdas. Sem um paraquedas, sem atrito suficiente no início, sem controle, você estaria sendo puxado por um planeta que contém mais massa do que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Porque o que a gravidade faz? A gravidade não nos puxa em direção ao chão. Na verdade, ela nos puxa em direção ao centro da Terra. Então, como a gravidade de Júpiter é muito maior do que a gravidade da Terra, a aceleração gravitacional é muito maior. Então, você seria puxado em direção ao centro da Terra com uma aceleração muito maior, com uma gravidade muito maior. E o seu corpo não pretende parar, ainda mais por não existir nenhuma superfície sólida. Júpiter é o planeta das tempestades eternas. A grande mancha vermelha, por exemplo, na verdade é um furacão ativo há mais de 350 anos. E este furacão é maior do que a própria Terra. Ele é grande o suficiente para engolir a Terra inteira. Os ventos em Júpiter podem ultrapassar 600 km por hora. Algumas correntes atmosféricas passam de 1000 km por hora. Relâmpagos ali são até 100 vezes mais poderosos do que os da Terra. Enquanto você cai, você estaria atravessando uma atmosfera turbulenta, caótica, violenta, mas nada disso é o pior ainda. Mas antes de continuarmos, muito prazer, o meu nome é Will, eu acabo de finalizar a graduação de Física, então resolvi abrir este canal para falar sobre Física. Então se inscreva para você ajudar o canal a crescer e se tornar mais inteligente com os vídeos que eu estou trazendo aqui no canal. Deixa o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e vamos continuar com o vídeo. Na Terra vivemos sob uma pressão de uma atmosfera. Em apenas algumas dezenas de quilômetros abaixo das nuvens de Júpiter, a pressão já se torna dezenas de vezes maior, depois centenas, depois milhares. Seus pulmões colapsariam rapidamente. Você não conseguiria respirar, não
porque falta oxigênio apenas, mas porque a pressão impediria qualquer expansão pulmonar. À medida que você desce, o seu corpo começa a ser comprimido. É como se você estivesse indo cada vez mais fundo do oceano. Quanto mais fundo você estiver, maior vai ser a pressão em cima de você, porque maior vai ser a quantidade de água em cima de você. E quanto mais profundo você vai, maior vai ser a coluna de água sobre você e maior vai ser a pressão sobre você. Você caindo em Júpiter é exatamente esta mesma lógica, porém em escalas extremamente maiores e muito mais brutais. Quanto mais você fosse caindo, maior seria a pressão sobre você. Órgãos internos não foram feitos para suportar centenas ou milhares de atmosferas. Não é uma explosão, é um esmagamento lento e implacável. A cerca de 20 mil quilômetros abaixo das nuvens, a pressão se torna tão extrema que algo extraordinário acontece. O hidrogênio, o gás mais simples do universo, muda de estado. Ele deixa de ser gás e se torna hidrogênio metálico líquido. E isto só acontece sob pressões milhões de vezes maiores do que as da Terra. Neste estado, ele conduz eletricidade como um metal. É essa camada que gera o campo magnético de Júpiter, o mais poderoso do sistema solar. E é justamente o campo magnético dos planetas que cria a atmosfera dos planetas. Então, quanto mais poderoso este campo magnético for, maior vai ser a atmosfera do planeta e maior vai ser a pressão exercida sobre aquele planeta. E este campo magnético de Júpiter é tão intenso que seria letal para um ser humano muito antes da queda profunda. Neste ponto, nenhuma molécula orgânica permanece intacta. Proteínas se desfazem, estruturas celulares colapsam, a química da vida simplesmente deixa de existir. No interior mais profundo, estima-se que existe um núcleo denso, possivelmente rochoso, com temperatura superior a 20 mil graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol, mas o seu corpo jamais chegaria perto disso. Ele já seria esmagado pela pressão muito antes, desintegrado pela temperatura e desfeito pelas condições físicas extremas do planeta. Simplesmente não há cenário biológico possível, mas mesmo antes de entrar na atmosfera ainda existe outro problema. O cinturão de radiação de Júpiter é imenso. A radiação ao redor do planeta é tão intensa que pode destruir eletrônicos espaciais em poucas horas. A sonda Juno da NASA precisou de blindagem especial para sobreviver. Um ser humano desprotegido receberia uma dose letal de radiação rapidamente. Ou seja, você provavelmente morreria antes de começar a cair profundamente. Mas mesmo assim, eu vou fazer a pergunta: você sobreviveria? Eu acho que você já sabe que a resposta é não. Nem por um segundo significativo. Júpiter não oferece oxigênio, não oferece superfície, não oferece temperatura compatível, não oferece pressão tolerável e não oferece proteção contra a radiação. Ele não é um planeta para a vida, ele é uma máquina gravitacional, um gigante que moldou o sistema solar, desviou asteroides e protegeu a Terra inúmeras vezes, mas nunca foi feito para ser habitável. Júpiter não é cruel, ele é apenas imenso, violento e extremamente magnífico. Ele nos lembra de algo profundo. A vida não é a regra do universo, ela é uma exceção. E talvez o fato mais extraordinário não seja que não podemos viver em Júpiter, mas que em meio a bilhões de mundos hostis, existe um pequeno planeta azul onde podemos habitar. Novamente eu convido você a se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha feito isso, para você ajudar o canal a crescer, pois o canal é novo e precisa muito da sua ajuda. Deixa o like no vídeo para o YouTube entregar o meu conteúdo para mais pessoas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.